A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos em Cristo. Que Deus o abençoe a todos. Aqui que vos fala é o diácono Ivanês Barbosa. Quero desde já trazer nesta palavra aqui que Deus colocou no meu coração para vocês compartilhar algumas ideias traduzido aqui pela palavra, e quero aqui fazer uma pequena rápida introdução e depois aplicar para que vocês possam compreender e entender que a vida da gente não é só apenas emoção, não é só apenas momento de alegria, existe também momentos difíceis, né, como estamos vivendo hoje, nesse avanço, né, tecnológico, onde a sociedade, né, pós-moderna, né, onde a tecnologia, né, as coisas estão virando tudo digital, né, onde a desigualdade social e o preconceito cresce a cada dia em nossas casas, né, em nossos lares, quando a gente estamos através do meio de comunicação, que seja pela internet, que seja pelo Instagram, né, pelo canal do YouTube, pelo Facebook, através de um tablet, através de um computador, de um celular, de uma rádio, de uma televisão. Estamos, irmãos, conectados em coisas boas e coisas ruins. Por isso que precisamos se voltar para Deus. Precisamos a cada dia, irmãos, entender o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E às vezes, irmãos, eu estou pegando algumas experiências, né, nesse meu ministério itinerante, de pregar a palavra de Deus aqui, ali, acolá, até cumprindo o ID de Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele falou isso. Jesus, ele nos disse assim: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura, né? Fazeis discípulos aos outros e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra ela está emendada aqui, mas ela está em dois textos. Ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Encontra-se em Marcos 16:15. Foi Jesus que falou, mas foi Marcos que escreveu. E Mateus também escreveu ali em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, o que Jesus falou também. Ide por todo mundo e batizai-me em nome do Pai, fazeis discípulos aos outros, né, e batizai-me em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até o dia da consumação, até o dia da vinda de Cristo. Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, como diz lá em João 14, né? Eu irei, mas não deixarei vocês órfãos. Eu irei, mas deixarei o meu Consolador convosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que está fazendo com que hoje a sociedade esteja doente, né? Sentimentalmente, emocionalmente, até espiritualmente, por causa de algumas ferramentas que Satanás está usando para destruir o comportamento do ser humano, o ser humano se tornando irracional e em vez de ser pessoas racionais, estão se transformando em animais. Irmãos, a gente estamos vendo a cada dia o preconceito aumentando, né? A homofonia, né, crescendo a cada dia também, né, contra as pessoas que têm prática homossexuais, né, qual eu oro muito por essas pessoas, né, por essa sociedade que tem uma prática de desejo mental, né, na sua mente, de um homem ele gostar de outro homem, né, sentir atração, né, por outro homem, uma mulher sentir atração por outra mulher. Irmãos, isso é apenas um fenômeno. Isso é apenas foi comprovado na área científica que isso vai pela orientação educacional de cada um. Isso é opcional. Amém?
Isso é uma opção que cada um toma a decisão de optar, de decidir, de querer ser o que quer. E às vezes, na hora que alguém decide o que quer ser, as outras pessoas, principalmente a gente, irmãos, que somos um cristão evangélico, deveria estar abraçando, né? Estar amando, estar respeitando, estar ensinando o amor. Estamos sendo agressivo, e quando algum deles se sente agredido, é claro que eles vão revidar. Então, irmãos, hoje nós estamos vivendo neste avanço, né, da tecnologia. A cada dia o preconceito e a discriminação racial aumentando no nosso planeta Terra, independente de cor e raça, independente de qual país, qual a sociedade, qual o estado que você faça parte, não importa, todos estão morando no planeta Terra. Existe um Criador que está acima de todos nós, nos olhando, nos contemplando, né? Contemplando os bons e os maus. Em Provérbio 15, versículo 3 está escrito, né? Como está escrito também no Salmo 101, verso 3, que nós não podemos colocar, a gente pode colocar, mas que não é bom que coloque nos nossos olhos em coisas más, né? E também o apóstolo Paulo, ele nos orienta e ele nos aconselha também a dizer assim: não se precipitem em se envolver em assunto alheio. Em outra versão diz assim: não se precipitem em se envolver em pecado alheio. Então, a partir do momento que a gente se envolva, meu irmão, a gente vai se envolver em assunto dos outros, a gente deixa de viver a nossa vida para querer viver a vida dos outros, querendo consertar. Quando eu aponto o dedo para o meu irmão, estou apontando o dedão, ó, indicativo aqui, o dedão, né? Então, nós estamos apontando o dedo, mas tem um dedão para cima, apontando também, né? Aquele que faz justiça, apontando também para Deus, e ainda três, ó, tem três apontando para nós. Você aponta um dedo para alguém, tem três apontando para você, ó, entendeu? E tem mais um de cima, ó, o dedão, ó, apontando para o céu, para Deus. Então, irmãos, toma cuidado, presta atenção no que você está fazendo, respeite a decisão que cada um tomou para si, porque a salvação, ela é individual e cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, irmãos. Nós temos que aprender a ser crente, temos que aprender a ser cristão, temos que aprender, irmão, deixar de estar olhando o argueiro que há no olho do irmão, enquanto em nós temos às vezes uma trave bem alta, bem grande. Foi Jesus que falou isso em Mateus 7 e o versículo número 1 e 2, né? Por que olhais um argueiro no olho do teu irmão? E por que não tira a primeira trave que tem no teu olho, hipócrita? Porque com a mesma medida que você tiver medindo o teu irmão, você será medido. Primeiro tirais o argueiro que há nos seus olhos, a trave que há nos seus olhos. Depois, aí você vai ter autoridade de tirar o argueiro do olho do seu irmão. A gente temos essa mania, esse costume de olhar as falhas. Eu estou me incluindo aqui porque essa palavra também, irmãos, é para mim. Eu estou dando essa palavra para você aqui, mas essa palavra ela vem primeiro para mim, para depois eu falar para vocês. Amém? Às vezes nós estamos acostumados de olhar os defeitos dos outros e não pedimos de Deus sabedoria, discernimento, estratégia, né? Amor, temperança, longanimidade, benignidade, que a gente possa olhar para os nossos irmãos, o que os nossos irmãos são, né? Olhar as virtudes, né, que há na vida de cada um de nós. Nós todos temos virtude, irmãos. E para você que gosta de apontar, de acusar, de julgar, passa um dia comigo que você vai ver muitas virtudes em mim, mas você vai ver também muitas falhas. E eu vou ver também muitas virtudes em você, e vou ver também muitas falhas em você também. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó: quem é tu para que julguem o servo alheio? Nós temos dom, irmãos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Lá em Zacarias fala acerca disso. Zacarias, ele chegou a comentar isso.
Nós somos a menina dos olhos de Deus. Quando nós tocamos na menina dos olhos de Deus, nós estamos tocando no próprio Deus. A nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, não, irmãos. A nossa luta é contra a potestade e principado. Temos que procurar entender isso. Um dia desse eu fui a uma igreja e esse meu jeito de ser, né, as pessoas nunca vão entender a natureza, né, do outro, porque quem anda no mesmo espírito entenda os outros que estão andando também no mesmo espírito. Mas quem anda na carne só vai entender as coisas da carne. Jesus disse isso, que quem se inclina para a carne é carne, mas quem se inclina para o espírito é espírito. Lá em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo disse também que aquele que planta na carne vai se corromper, né? Mas o que planta no espírito vai ter a vida eterna. Amém, irmãos? No livro do Apocalipse também está escrito, o apóstolo João, ele chegou a falar isso para a igreja, né? Que se tu já é limpo com a palavra, continue se limpando a cada vez mais. Mas se você já é sujo, você é sujo e quer continuar na sujeira, continue se sujando a cada vez mais. Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu, né, a liberdade de escolha, de nós escolher, porque cada um de nós vamos prestar conta de si mesmo a Deus, irmãos. Nós não somos perfeitos, perfeito é só Jesus. A gente não deve medir o irmão ou a irmã por aquilo que ele faz, por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Ele é uma alma vivente, um ser humano. E por ser humano, né, passa frio, calor, sofre abandono, perseguição, né? Na maioria das vezes é injustiçado, caluniado, perseguido, humilhado. Mas por todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. O apóstolo João, escrevendo isso para os irmãos de Roma, deixou escrita essa palavra em Romanos 8, versículo de número 37, a parte B. Por todas essas coisas somos mais do que vencedor. Amém, irmãos? Nós somos mais do que vencedor, irmãos. Aí no versículo 1, né, no começo do capítulo 8 de João, né, de Romanos, né, que o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Roma, né, ele disse assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas os que não andam segundo a carne, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então, se você, irmãos, anda segundo o Espírito Santo, você não tem nenhuma condenação. Se você anda em Cristo, se você anda com Cristo, se você anda por Cristo, se você anda falando de Cristo, se você anda dando bom testemunho, cuidando bem da família, se você anda corretamente, né, honestamente, se você anda na presença de Deus, não tem mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação há mais em ti. Porque Jesus Cristo, Ele pagou todos os nossos pecados, plantando, sendo cravado ali na cruz, né, com pregos, colocado ali a coroa de espinho na sua cabeça. Acima da cabeça botou lá uma placa, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Foi escrito lá em 3 línguas para que as pessoas entendessem o significado do seu sacrifício e quem era realmente Jesus Cristo. Jesus, ele disse: se tu fizeres o que eu mando, farás coisas maiores do que eu fiz. Então Jesus, ele fez promessa para nós, irmãos. E aqui, ó, no livro de Crônicas, Segundas de Crônica, que é o texto base de todas essas palavras que eu li aqui, depois dessa pequena formalidade, dessa pequena apresentação, dessa pequena introdução que eu dei aqui, né, dentro dessa palavra, eu entro agora dentro da palavra rema, né, do conselho que o Espírito Santo de Deus dá para aqueles que falam o nome de Deus. Amém? É um dos mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20, né? Não falarás o nome do Senhor em vão. Tenha muito cuidado, irmãos, de não falar o nome do Senhor Jesus em vão. Amém? Segundas de Crônica, capítulo 7,
e o versículo de número 14. Olha o que está escrito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu ouvirei outra vez. Tá vendo? Outra vez ele vai ouvir. Eu ouvirei outra vez e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, isso aqui é uma promessa, meu irmão e minha irmã, que Jesus, né, que o Espírito Santo, que o Criador, né, que Deus, nessa época aqui, Jesus não tinha vindo ainda à terra, né? Aqui foi uma revelação de Deus para Salomão, e Salomão aqui orientando, aconselhando o povo de Israel, e aqueles que estão vivendo no pretexto, né, da fé, está vivendo na lei, está vivendo pela lei de Moisés, que simplesmente apenas aqueles que preferiam o nome de Deus, que se voltasse para Deus e o clamasse a Deus, para que Deus viesse ter compaixão, né, vinha ter misericórdia e viesse salvar este povo, sarar os seus corações. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu quero só apenas frisar essa parte A aqui desse versículo, 2 de Crônicas 7:14, a parte A. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é o povo de Deus, irmãos? Alguns evangélicos, algumas denominações aí, né, algumas convenções, né, algumas igrejas cristãs, eles acham que o povo de Deus é só eles. Estão enganados, irmãos. Se você for pegar esse contexto aqui de 2 de Crônica, capítulo 7, se você for estudar também 2 de Crônica, capítulo 18, você vai ver algo tremendo aqui. Amém, irmãos? O povo era pequeno, não tinha força, mas Deus falou direto a Josafá, né? 2 de Crônica, capítulo 20, né? 1 de Crônica 20, né? Também está lá escrito que Acabe e Josafá se uniram para ir diante de Ciro, né? E vencer a batalha, e venceu, porque Deus ele tinha dado a ordem ali, Deus ele tinha falado, ide diante desse povo, porque eu irei diante de todos eles, e hoje mesmo entregarei esta grande multidão na palma da sua mão. E Deus, ele quando dá uma ordem, irmãos, Deus quando ele diz que vai fazer, vai fazer. Pode se levantar 11 mil demônios, irmãos, para tentar atrapalhar a obra de Deus na minha ou na sua vida. 1000 cairão à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Você precisa entender que você não está só. Você precisa entender que você tem dono. Você precisa entender, irmãos, que você não pode dar lugar aos espíritos de egoísmo, de soberba. Você tem que ser grato. Você não pode ser ingrato. Você tem que reconhecer, né, o poder de Deus quando Ele está trabalhando ao nosso favor, quando Ele está às vezes em silêncio. Existem coisas, irmãos, na nossa vida que é nós que temos que fazer. O próprio Jesus mesmo, ele chegou a declarar em um dos evangelhos, eu não estou agora lembrado, eu não estou me lembrando agora aqui a referência, não sei se foi Mateus que escreveu, foi João, foi Marcos, ou foi Lucas, ou está no livro dos Apóstolos, ou no livro do Apocalipse, eu não estou lembrado aonde que está, mas está na Bíblia, quando Jesus disse assim, ó, o reino de Deus é tomado à força. Amém, irmãos? O reino de Deus é tomado à força. Olhe para cá. O reino de Deus é tomado à força. Você sabe quem tomou Jericó à força? Foi Josué e Caleb. Eles entraram dentro daquele arraial, entrou no lugar, irmãos, que manda leite e mel. Entrou no lugar, irmãos, que um cacho de uva era 2 homens para carregar. Era um lugar de fatura, mas existia gigante ali naquele lugar. E Josué entrou ali, irmãos, e conseguiu tomar aquela cidade para Deus. O reino de Deus ele é tomado à força. Lá mais na frente um pouco também, não, bem atrás, antes de acontecer esse milagre, né? Aconteceu também um milagre também, a destruição de Jericó. Deus ele
ele pediu para que Josué ficasse, né? Josué 6, né? Pode ler lá no capítulo 6 de Josué, durante 7 dias ficasse em silêncio, ficasse quietinho, calado, e no 7º dia todos tocassem as trombetas e abrisse bastante a boca, enchesse o pulmão de ar e abrisse a boca e desse o maior glória, o maior aleluia ali, o maior grito da sua vida. E Deus ali, ele pediu para que Josué falasse para todo o povo seguir este ritual. E no 7º dia, irmãos, em um dia eles deram 7 voltas, e na última volta eles abriram a boca, tocaram a trombeta, e a muralha daquela cidade de Jericó caiu por terra, e todos os seus inimigos ali foram mortos, enterrados. Só um prédio ali que tinha ali uma prostituta, né, que não caiu, porque tinha uma fita vermelha ali, tinha marcado ali aonde foi hospedado, escondido, né, os 2 homens de Deus, o espia, que entraram para ver Jericó por dentro, como é que eles trabalhavam, quais eram os deuses que aquele rei que estava ali em Jericó servia. A audácia daquele rei foi tão grande, irmãos, que ele chegou a colocar o nome de um bode, colocou o nome de um bode, colocou Jeová, colocou o nome de Deus no bode, e isso foi uma afronta para Deus, e Deus não deixou barato por causa disso. E aquela cidade, irmão, ali só que se salvou foi ali a prostituta e a sua família. Todos os outros ali, todos foram mortos. Se a minha memória não me falha, o nome da prostituta parece que é Raabe, né? Era o nome dela, né? Escondeu os 2 homens de Deus em sua casa, e Deus foi e salvou a alma dela, salvou a família dela. Não importa, irmãos, o pecado que você esteja envolvido, meu irmão e minha irmã, mas se você guardar a palavra, se você guardar isso aqui, ó, se você guardar a palavra de Deus em sua casa, que lá o apóstolo Paulo, né, ele fala lá em 2 Coríntios 5,17, né? E nós somos templo e morada do Espírito Santo. As coisas velhas já ficaram para trás, eis que hoje tudo se fez novo. Nós estamos templo e morada do Espírito Santo, irmãos. Nós somos morada de Deus. O apóstolo Pedro, ele disse assim: sejais santo como eu sou de Cristo. Eu e você passamos a ser santificados pela palavra. É a palavra de Deus que nos santifica. É a palavra de Deus que nos ensina a cada dia a ser crente. É a palavra de Deus que nos ensina, irmãos, a gente perdoar, amar, estender as mãos, abençoar. É a palavra de Deus que ensina. E eu chegando, irmãos, em alguns lugares que eu chego, às vezes eu me apresento, digo que estou disponível, digo que pode contar comigo, pastor ou irmã, as irmãs, falo com as irmãs do ciclo de oração. Mas tem algumas irmãs que a gente vê que não é preparada, aí as que não são preparadas aí fala asneira, fala até uma heresia, né? O Espírito Santo tocar em mim para eu te chamar, eu chamarei. Minha irmã, não é assim que funciona, não. Depois desse vídeo aqui tem um segundo vídeo que eu vou colocar aí colado junto com esse vídeo, e você presta atenção que eu deixei lá a palavra, a revelação que Deus deu para mim. A revelação do Espírito Santo, irmãos, que o Espírito Santo Deus nos revela é através das nossas orações, do nosso quebrantamento, né, no nosso coração. A gente tem que ser uma pessoa mansa e humilde de coração e aquebrantado de espírito, para poder o Espírito Santo de Deus falar em nosso coração. A gente não pode ser egoísta. Satanás, ele tem a sua ferramenta. Satanás lança seta, dado inflamado do maligno, né? Todo dia recebemos setas. Por isso que precisamos estar revestidos de todas as armaduras de Deus. O culto, meu irmão e minha irmã, é racional. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha em outras áreas, na área de
de chegar a você e dizer, ó, chama fulano de tal. Não existe isso não, irmão. Isso é heresia, isso é antibíblico. O culto é racional, porque se o Espírito Santo fizesse isso, ele vai estar intervindo no livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A irmã e o irmão, nunca esqueça disso. Você não chama, ou você chama, melhor, né? Ou você chama alguém para pregar, que seja um homem ou uma mulher. Primeiro, se você estiver na direção de Deus, em oração, se for uma mulher e um homem de Deus de verdade, irmão. Segundo, você tem que pedir a Deus discernimento, estratégia, ser mansinho, humilde de coração. Terceiro, você tem que ser compreensível, tem que ter sensibilidade, humildade, compaixão, ter autocontrole, domínio próprio e ser temperado pelo Espírito Santo e revestido de todas as suas armaduras. 4, você tem que ter, meu irmão, visão do céu. Não fazer acepção de irmãos, porque Jesus não fez acepção de ninguém. E o Espírito Santo, ele não vai tocar em você para você chamar alguém, porque o Espírito Santo, ele respeita o livre-arbítrio que o próprio Criador o criou, estabeleceu. É uma das normas de Cristo, é uma das normas do Criador, do Eterno, de Jeová, né? Ele criou o livre-arbítrio. Eu e você decidimos quem chamar e quem não chamar, quem dá ou não oportunidade. Isso não é do Espírito Santo. Esse trabalho é do Espírito do homem, é do seu Espírito, minha irmã. Conheça mais as Escrituras, leia mais a Bíblia. O Espírito Santo de Deus, ele atua em outras áreas, na área para curar, para batizar, para distribuir dons, talento, para dar estratégia de discernimento, longanimidade, benignidade. Os frutos do Espírito Santo de Deus, ele é manifestado de uma maneira diferente através das nossas orações e da obediência da palavra de Deus. Tenha muito cuidado quando você disser assim, eu só chamo se o Espírito Santo de Deus mandar eu chamar. Não vai chamar nunca, irmão. Não vai chamar nunca, sabe por quê? Porque aí, se o Espírito Santo de Deus fizesse isso, eu repito outra vez, para ficar bem gravado aí na tábua do seu coração, porque repetir 2 ou 3 vezes o mesmo assunto, né, é didático, ajuda você a entender melhor. O Espírito Santo, irmãos, ele vai apenas manifestar, trabalhar e manifestar na nossa vida no momento da adoração, no momento da oração. Se você chama ou não chama, isso é o seu Espírito que vai convencer tua mente para você chamar, entendeu? Vai convencer sua mente para você chamar. Não é o Espírito Santo de Deus não, viu, minha irmã? Minha irmã, não coloque uma função no Espírito Santo que ele não vai fazer. Se você não chama, tem outra forma de você chamar. Quando você tem aquela pessoa como seu amigo, como a sua amiga, né? Então, quando você é amigo, ou você é amiga, ou você, que seja homem ou mulher, eu estou falando no sentido geral, né? Você tem amizade por determinada pessoa, aí você vai chamar, às vezes você chama muitas vezes aquela pessoa durante o ano, enquanto a partir daquela outra pessoa que também prega bem, mas não é seu amigo, você não chama. Isso se chama fazer acepção. E Deus, ele sabe, irmão, quando nós estamos fazendo acepção. E que a gente venha ter muito cuidado para não bloquear o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus. Temos que ter muito cuidado para não estar fazendo acepção de irmãos e de irmãs. Porque Deus, ele usa quem ele quer. E ele não dá, né, a sua glória dele para ninguém. Amém? O dom e o talento é de Deus para o homem. A fidelidade e o caráter é o homem que tem que dar para Deus. E o nosso ministério começa em nossa casa, irmãos. Não começa no púlpito de uma igreja, não. Você tem que estar fazendo um devocional todo dia em sua casa, como eu faço aqui na minha. 1 ou 2 vezes por semana, um culto doméstico, né, na sua casa, como eu faço aqui na minha.
Você tem que trabalhar, irmãos, para cuidar da família, mas tem também que ser uma pessoa espiritual na sua casa, para a família. Você tem que estar com a sua faculdade mental boa. Você tem que estar preparado psicologicamente e espiritualmente e manejar bem a palavra, conhecer bem as escrituras, para não ir, por ventres de doutrinas. Tem que ter muito cuidado, porque há muitos lobos, muitos lobos vestidos de ovelha no nosso meio. Os falsos profetas, eles já se encontram no nosso meio. 1 de João capítulo 4, está lá escrito, que não podemos julgar o profeta, mas julgar sim as profecias. Não podemos impedir que Deus trabalhe na vida do outro. Temos que ter cuidado, irmão, por esse demônio que está entrando na igreja com força, que é o demônio da inveja, da hipocrisia, do fariarismo, da soberba, do egoísmo, do orgulho, da falsidade. Isso é uma família completa, irmão, de demônios que estão entrando dentro da igreja para destruir a fé daqueles que têm chamada. Nem todos têm chamada, irmãos, e nem todos que estão na obra de Deus também têm vocação e chamada para determinada função que foi colocada, que foi confiada às vezes pela diretoria, pela liderança da igreja. Talvez seja que aquela pessoa que não tem chamada, não tem vocação, está ali, é por causa do seu dízimo. O dízimo é bom, ele é fiel no dízimo, mas é um mau caráter, cumpre e não paga, é mentiroso, e de repente recebe da diretoria, da liderança da igreja, uma oportunidade de ser um dirigente de uma igreja, ou uma irmã, mau caráter também, faladeira, espalhador de contenda, irmão. Tem inveja de todo mundo, é falsa, mas está lá no círculo de oração, sendo dirigente de um círculo de oração. O marido não se converte, a família não está na presença de Deus, mas está lá pulando, falando em línguas estranhas. Irmãos, temos que ter cuidado com esses falsos profetas. Eles, infelizmente, irmãos, eles se encontram e eles estão no nosso meio. Os ladrões e salteadores, os falsos mestres, falsos pastores, aqueles que gostam de aproveitar da ingenuidade, das pessoas. São pessoas ingênuas, são pessoas levadas por doutrinas, sendo manipuladas, manipulado por esses apostolistas, por esses vigaristas, por esses falsos profetas. As redes sociais estão cheias deles. Tenha muito cuidado, meu irmão. Lá em João 10:10 diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida e a mudança. Satanás veio para matar, roubar, destruir, manipular e enganar a mente do povo. Cuidado, meu irmão, com esses mercenários. Eles se encontram, eles já estão no nosso meio. Os falsos profetas. Quer que eu provo na Bíblia? Provo, meu irmão. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3 e 4. Olha o que está escrito. Muitos ouvirão, mas não obedecerão a esta santa doutrina. Provocarão entre si, nos seus ouvidos, comissões, ficarão perturbados e levantarão entre si falsos mestres, falsos profetas e falsos pastores, para que eles venham e ensinem o apacenta, e assim fazendo a vontade de todos. Irmãos, todos vão estar diante de Deus. Lá no livro de Oséias capítulo 4, versículo 9. Todos irão diante de Deus, até os falsos mestres, até os sacerdotes irão diante de Deus para prestar conta das suas ações. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Sofonia capítulo 1, versículo 18, está lá escrito que nem o ouro e nem a prata vai
livrar você do dia do furor, no dia do juízo de Deus. Deus, ele vai abaixar o juízo, ele vai decretar. Nesse dia Jesus vai estar sendo juiz, ele vai abaixar o martelo para julgar e condenar ou salvar. Aí nesse dia vai ser cumprido aquela palavra que Jesus disse lá nos evangelhos, que a palha será separada do trigo, né? E a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Esse fogo que Jesus está se referindo aí é o fogo eterno, irmão, o fogo do inferno. Nós vamos ser julgados para vida eterna ou para condenação eterna. Condenação eterna é inferno, vida eterna é céu. É viver a eternidade com Deus. E o que vai fazer a gente ser pesado na balança de Deus vai ser as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que nós estamos comentando, né? Aquilo que estamos praticando aqui nesse planeta Terra. Aqui por enquanto tem o livre-arbítrio, tem a misericórdia de Deus, né? Por isso lá no livro de Lamentação, capítulo de número 3, versículo 22, diz lá: o que se queixa o homem, né? Se queixa-se dos seus próprios erros e pecados. Lamentação capítulo 3, versículo 39. No 22 diz assim, as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não tem fim. Aí no 29, aí tá ali, põe a sua boca no pó, e talvez assim haja esperança sobre a sua vida. Coloca a sua boca no pó, meu irmão, clama, busque enquanto pode. Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocais Ele na sua vida enquanto ainda há tempo. Mateus 6, 33 e 34, buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar, irmãos, todo dia temos um leão para matar, todo dia somos bombardeados, humilhados, perseguidos, rejeitados, mal compreendidos, caluniados, injustiçados, né? Odiados. Jesus passou por tudo isso. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Quem somos nós para agradar a todo mundo, irmãos? Nós não vamos conseguir agradar a todo mundo. Mas uma coisa eu digo para você: se nós pedir a Deus a misericórdia dele, irmãos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a gente vamos conseguir enfrentar, né, as situações adversas. Nós vamos conseguir passar pelo vale da sombra e da morte, glorificando e aí dando glória a Deus. Nós vamos passar, irmãos, vivendo na presença de Deus da maneira como Deus quer que a gente viva, vivendo em obediência, vivendo no primeiro amor, tendo compreensão, sendo tolerante, não sendo preconceituoso, irmãos. A gente temos que procurar entender como é que Deus trabalha na nossa vida. Enquanto a gente tenta bloquear, intimidar ou subestimar a inteligência do outro, Deus, ele fecha o céu. Aí eu volto de novo com aquele versículo lá de Mateus 7, 2. Com a mesma medida que a gente mediu o nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. A gente temos, irmãos, que entender que a saída é a gente procurar a se voltar para Deus e reconhecer que Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é a solução de todos os nossos problemas. Jesus é a solução. Amém, irmãos? Fique com esta palavra nesse dia de hoje, nessa tarde. Lembra que lá em Salmo 25, 14, né, está lá escrito que Deus tem segredo para revelar para os que o amam, para os que o temem. Salmo 34, né, e o verso de número 7, está lá escrito que também Deus, ele acampa o anjo, ele envia um anjo e acampa um anjo ao redor daqueles que o temem. Amém, irmãos? Estamos protegidos, irmãos. Estamos debaixo das asas do Onipotente, como diz o salmista do Salmo 91, né? Estamos debaixo do esconderijo, né, do Altíssimo. Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso refúgio, fortaleza. Ele é um Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Não queira Jesus só como Salvador, queira Ele também como Senhor. Duas coisas diferentes aí, irmãos.
você ter Jesus como Salvador e você ter Jesus como Senhor. Muitos querem reconhecer, muitos reconhecem Jesus como Salvador, mas não obedecem. E a gente temos que ter Jesus como Senhor da nossa vida, que é melhor nós obedecer do que sacrificar. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, meus irmãos. Eu fiz um corte aqui, deu um tempo aqui, aconteceu aqui um imprevisto, mas eu quero aqui concluir este vídeo para dizer para vocês aqui 3 coisas para encerrar, para vocês entenderem, irmãos, que com Deus ninguém brinca. Nós temos que levar Deus a sério. Não fique colocando função ao Espírito Santo, o que o Espírito Santo de Deus não vai fazer, porque tem base bíblica aqui. O Espírito Santo de Deus, ele não manda ninguém ir em canto nenhum, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele alerta nós do perigo. Manda nós ir para um canto, né? Como aconteceu com Paulo, né? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi para outro lugar. Aconteceu também com Jonas, né? Na Bíblia, Jonas, o Espírito Santo de Deus direcionou ele a ir levar uma palavra em Nínive. Aí ele foi para Tarso. Ele foi para outro lugar. O apóstolo Paulo também recebeu também a orientação do Espírito Santo, para o Espírito Santo de Deus levar ele a um lugar, e ele foi para um outro lugar. E ele foi para um lugar que o Espírito Santo de Deus não mandou ele ir. Lá em Mateus capítulo 4, versículo, e também Lucas 4, diz lá que Jesus ele entrou ao deserto e o Espírito Santo de Deus guiou ele, foi com ele ao deserto. Jesus não entrou no deserto sem o Espírito Santo. Jesus entrou no deserto com o Espírito Santo. Então a maneira dele atuar em nós é diferente. Agora, se vir dizer para mim, o Espírito Santo de Deus tocar no meu coração de eu convidar, eu o convidarei, isso aí, irmãos, é heresia. Porque o Espírito Santo de Deus, o trabalho do Espírito Santo de Deus é outro em nossa vida, não de falar, chame alguém. Existem exceções na Bíblia, poucas exceções, que o Espírito Santo de Deus ele trabalhou, né, no coração dos profetas. Revelou ao profeta, para o profeta falar. É diferente de que dizer, chame alguém, né? Então a gente temos que entender como o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas. O culto, vou dizer de novo, o culto ele é racional. O culto é racional. Deus ele deu a nós a capacidade de nós dirigir o culto, nos ensina, nos capacita, né? A gente conhece um pouquinho da palavra, né? Da palavra de Deus, e através da palavra de Deus que a gente vai direcionar, né, o nosso entendimento. E o espírito do profeta é sujeito ao profeta, o espírito do profeta, não o Espírito Santo. Esse negócio de dizer, não, se o Espírito Santo de Deus me mandar, eu faço. Aí o seu espírito fala no seu coração, chame, mas aí você está ali adoecendo o coração e não chama. Porque você está esperando que o Espírito Santo de Deus fale para você convidar. Minha irmã e meu irmão, eu tenho uma má notícia para dar para você nessa área. Isso aí só age em nossa vida para fazer isso se for o espírito de engano. Que o Espírito Santo de Deus jamais ele vai entrar em mim ou em você para mandar chamar alguém. Porque o culto ele é racional. Você entendeu? Está bem claro nessa área? Amém? Então, minha irmã e meu irmão, receba esta instrução do Espírito Santo, né, que está em minha vida, que o meu espírito me direciona eu falar
para vocês aqui neste vídeo. Que Deus o abençoe a todos vocês nessa noite, né, nesse dia de hoje. Que esse dia venha ser um dia abençoado e que Deus venha dar a cada dia sabedoria a cada um de nós. E que a gente venha levar a palavra de Deus a sério e que nós não venha, em nenhuma circunstância, em hipótese alguma, a gente venha ao ponto de achar que o Espírito Santo de Deus ele tem a obrigação de atender ou de nós estar aqui para receber dele instruções dessa natureza. Se você quer chamar esse aqui que vos fala, o diácono Ivanês Barbosa, para estar em sua igreja, para pregar a palavra de Deus, que chame, irmãos. Porque a partir do momento que eu estiver ministrando a palavra e fizer uma oração ou louvar, aí vai ser o momento que o Espírito Santo de Deus ele vai agir, ele vai começar a trabalhar na igreja. E nessa área é a área que o Espírito Santo de Deus atua. Agora na área que você quer que ele venha tocar em você, para você chamar, existe outra forma de você chamar também um irmão, uma irmã, através da amizade. Se eu não sou seu amigo, você não vai me chamar nunca, né? Se eu não tenho amizade com você, você nunca vai me chamar. Amém? Então, também a amizade ela conta, né? Veja aí que não tem nada aí com o Espírito Santo, é amizade. Então, se você gosta de ouvir o irmão Ivanês pregando, né? Se você gosta de ouvir um pregador ou um cantor, não estou nem aqui falando só de mim, né? De outros. É claro que você vai ter aquele desejo no seu coração, o seu espírito é que convenceu na sua mente, você está convencida em chamá-la, né? Em chamá-lo. Amém? Que seja um homem ou que seja uma mulher, você vai ali chamá-la ou chamá-lo, né? Isso aí não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo. Aí é o seu espírito, né? Falando em sua mente, chama ela, chama ele. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? A amizade, né? A amizade ela conta, né? Nesse momento, se eu sou seu amigo, né? Eu fico imaginando, eu estava hoje no culto e observei, por que chamou fulano de tal, aqui eu não vou dizer o nome aqui por questão ética, porque na igreja já tem pessoas da família dela que se congrega lá, né? Na igreja tem fulano de tal que é da família dele, aí chama só ele lá, chama só ela lá, chama só ele lá. Por quê? Porque tem pessoas da igreja que é da família, né, do pregador, da pregadora que veio, né, entendeu? Aí isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é questão de amizade. É a amizade que faz com que você lembra daquela pessoa e chama. Mas não foi o Espírito Santo de Deus que tocou em você. Não vá, porque aí você vai estar colocando o Espírito Santo de Deus em uma área que ele não atuou nessa área. A área dele atuar é outra área, não nessa área. E você achar, no seu achismo, né? Você acha, né? No seu achismo, né? Você acha que eu vou chamar alguém, ou chamei alguém, porque alguém que eu estou chamando, porque o Espírito Santo de Deus tocou em mim por chamar. Isso não é verdade. Foi o seu espírito que convenceu você a chamar. Não foi o Espírito Santo. Não coloque o Espírito Santo de Deus aí nessa área, porque o Espírito Santo de Deus está bem longe desse tipo de atitude. Essa atitude aí vem de nós, porque o culto ele é racional. Amém? Tá bem claro? Vamos orar? Eu quero fazer uma oração por você nesse dia de hoje. Feche seus olhos aonde você está, né? Feche seus olhos e deixa eu orar por você. Senhor Deus eterno, Pai querido, nesse momento eu quero abençoar, meu Pai, todos os que vão ouvir este vídeo, meu Pai. Quero pedir, meu Pai, também que o Senhor abençoe, meu Pai, meu filho, Lindenberg. Dai sabedoria a ele, saúde. Dai saúde, meu Pai, emocional, sentimental. Dai saúde, meu Pai, também no meu casamento, na minha família. Repreenda, meu Pai, todo espírito de engano, espírito contrário. Levanta muro de fogo ao redor da minha casa. Venha queimar, meu Pai, todo espírito, meu Pai, de contenda, espírito
espírito, meu Pai, que venha tirar a minha paz, venha tirar a paz, meu Pai, da minha família. Pai Deus, protegendo meu lar, minha casa e minha família. Proteja, meu Pai, também o lar e a casa da família de todos que vai ouvir este vídeo. Pai Deus, abençoando a todos, meu Pai, nesta noite, neste dia de hoje. E que os irmãos e as irmãs que têm, meu Pai, função na igreja, que venham entender, meu Pai, que não existe esse negócio, eu sou chamo o Espírito Santo de Deus tocar em mim para eu chamar. Essa não é a função do Espírito do Senhor, meu Pai. O Senhor trabalha, o seu Espírito trabalha em outra área. Porque o nosso culto que nós fazemos, meu Pai, que seja na nossa casa, ou na igreja, ou nas ruas, meu Pai, são culto racional. O Senhor esteja, meu Pai, abrindo entendimento, dando sabedoria, meu Pai, a tua serva e o teu servo, que vai ouvir este vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mão, o teu futuro tá no controle de Deus, tua renda tá no controle de Deus, tua história tá no controle de Deus, meu irmão. Irmão, a gente só precisa entender. Deus prova aqueles que são escolhidos.